Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu espaço, ao meu canal, à minha rotina dia a dia como trader rumo à consistência. Meu nome é Rafael e aqui eu venho mostrar para vocês aqui os principais acontecimentos do meu dia a dia para vocês verem como é realmente a realidade de um estudante de trade, ok? Barra estudante que trabalha ainda em período integral, ok? Então agora são 18 horas da noite e eu quero compartilhar com vocês um trade que aconteceu no EURUSD, ok? O contexto está muito claro e está muito forte também e vamos já mostrar direto, sem enrolação para vocês, para agregar um conhecimento aí, tá certo? Então vamos lá, direto sem enrolação. Primeira coisa que eu quero dizer é que quando você alinha uma técnica e pratica bastante, você consegue observar claramente um cenário onde vai se encaixar a sua operação no mercado, ok? E o melhor exemplo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui no EURUSD. Prestem bastante atenção comigo. Estávamos aqui seguindo um pequeno fluxo de baixa, ok? Por que pequeno fluxo de baixa? Porque encontramos aqui fundos e topos descendentes, ok? O preço fazendo topos e fundos descendentes. Até que então, abaixo de uma região forte de liquidez, certo? Uma região forte de liquidez, onde a gente tem os institucionais com bastante força, bastante poder, nós encontramos o preço fazendo uma certa um certo suporte, uma certa lateralização, ou vamos assim dizer, um movimento de causa. O movimento de causa nada mais é do que um movimento parado, onde o preço não conseguia sair desse range aqui, como foi o caso. Então eu já tinha observado isso aqui antes do preço começar a fazer o que a gente estava aguardando, que foi exatamente aqui, nesse cenário, ok? Então, o que aconteceu aqui? A gente estava observando uma captura de liquidez no suporte, certo? Bem aqui nessa região. E o preço ele começou a desenvolver, então, as estruturas de Wyckoff, que já começamos aqui, então, colocando o PS, Preliminary Support, ok? E depois vamos ter o Selling Climax, onde dá uma parada em vendas, ok? E o preço ele não consegue romper as suas mínimas, ok? E agora vamos para o AR Automatic, ok? E então o preço ele já começa a formar estrutura a partir daqui. Vamos ter agora o secundário teste, ok? Novamente ele tenta romper essa mínima e não consegue. Consequentemente o preço é empurrado para cima, não consegue mais uma vez, tendo falha, porém acontece um evento aqui. O preço ele começa a trabalhar aqui em cima, fazendo então com que haja força de demanda, certo? Então, nós observamos aqui já uma possível oportunidade, onde o preço poderia caminhar até aqui embaixo e formar um excelente gatilho de entrada, como foi o caso aqui, um choque, ok? Gerando o choque, a gente já configura uma compra, como foi neste caso aqui. Eu coloquei o meu take aqui, meu stop ficou um pouco abaixo desse fundo, ok? E o teste foi bem aqui nessa região. Eu deixei o trade caminhar até 3 para 1, foi muito mais que 3 para 1, foi um excelente trade de 7 para 1, certo? Bem assertivo, bem direto ao ponto, ok? E o principal aprendizado é a disciplina. Faltou só colocar essa estrutura aqui, que seria o UA, que é o primeiro, a primeira agulhadinha e o preço joga para baixo de novo, que ele faz na estrutura de Wyckoff, ok? A gente já comentou sobre esses estudos de Wyckoff nos vídeos anteriores, vai ter mais vídeo também sobre essa técnica, ok? Essa teoria, na verdade. Mas o principal aprendizado é a disciplina, certo? Eu simplesmente tracei o que eu estava anotando aqui, tracei as possibilidades, que no caso foi essa possível compra aqui. Ele, literalmente, eu tracei que ele poderia descer aqui, fazer um movimento de demanda, formar um possível choque e subir. Foi exatamente o que ele fez, ok? Então, o segredo está em traçar ali as possibilidades e seguir, ok? E seguir, deixar o mercado movimentar e deixar ele te entregar ou não uma oportunidade naquele dia, tá certo, pessoal? Valeu!